Fala pessoal, tudo bem? Thiago da Nauheimer Assessoria. Hoje a gente vai bater um papo bem legal com o William. William, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. A gente vai falar sobre carreiras, né? Então, a carreira hoje, todo mundo acha que é um negócio simples, né? Por conta dos jovens, até adultos, né? Ter aquela maneira imediatista de conseguir as coisas, mas não é tão simples, né? A gente vai bater um papo com o William, né? Desde o comecinho ali, quando tudo começou, escola, trabalho, dificuldade com a família, faculdade, mudança de empregos, até ele se tornar empreendedor, né, esse ano. Então a gente vai ser um papo bem legal, né, dessa trajetória incrível que é a do William. Tô aqui com o Ricardo também. Então, William, seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí da Nauheimer. Tenho certeza que vai ser um papo bem interessante. Agradeço, Thiago, o convite. Olá, pessoal de casa. Vamos falar hoje, então, sobre carreira, sobre trajetória, sobre desafios. Hoje nós vivemos num mundo, né, Thiago, onde a internet, os influencers, eles vendem uma vida fácil, né, onde o dinheiro é conquistado facilmente. Mas hoje nós iremos quebrar justamente essa temática que se coloca nas redes sociais e mostrar de fato o que é uma trajetória sólida. Então, te agradecer mais uma vez pelo convite. Imagina, a gente que agradece, William, e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, né? Principalmente para os jovens, né? A Nauheimer hoje, a gente está com a Nauheimer Assessoria, né? Assessorando aí as empresas a trazer uma visão melhor do que acontece na empresa. E também a gente está com a Nauheimer Educa, que é para educar os jovens. Sim. E até os adultos, né, no dia a dia, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje das pessoas é igual você falou, né? As pessoas vendem coisas fáceis e a vida não é fácil, né? Pra gente estar aqui e empreender é muito difícil. Então, só pegando nesse gancho aí que você deu, né, do influencer, por que você acha que mudou tanto assim do jovem e das pessoas em geral achar que tudo é fácil, que tudo para ganhar dinheiro é fácil? O que você acha que mudou assim, de antigamente a gente tinha um sonho, né? Pelo menos vou estudar, vou fazer uma faculdade, né? Vou ser médico, quero ser engenheiro, né? Igual o Ricardo queria ser astronauta. A gente tinha esse sonho, né? Essa ambição. Hoje em dia não tem mais, né? Por que você acha que mudou tanto assim, né? Antes da gente começar o bate-papo aí. Claro, de uns 10 anos pra cá, muita coisa mudou com a ascensão das redes sociais. Uma porque é uma ferramenta que libera dopamina facilmente. Hoje o nosso cérebro, se não tomarmos cuidado, ele vicia em dopamina. Por isso que as pessoas elas ficam horas rolando feed, rolando reels, para se alimentar dessa dopamina que não é uma dopamina tão boa. E com isso veio grandes influencers. Uns para o bem, infelizmente outros para o mal, que começaram a vender essa vida muito fácil. Então, o que o jovem ele olha na internet, ele olha no Instagram e ele vê hoje? Ele vê um cara jovem, cheio de carros, viagens, lancha, mulheres, e ele começa a comprar aquela ideia, eu quero essa vida fácil. E aí vem aqueles gurus da internet, né, os coaches que falam, olha, ganhe dinheiro sem sair de casa, ganhe dinheiro. Então se perdeu aquele propósito do passado, de você construir algo sólido, ter uma base sólida, de estudar, de se preparar, de pagar o preço, né, ao longo do caminho. Tudo isso foi se perdendo com a ascensão das redes sociais. Mas o que eu acho muito bacana também, Thiago, Ricardo, é que está crescendo também uma grande frente de empresários mostrando, de fato, qual que é o caminho certo a percorrer. Que precisa pagar o preço, que precisa estudar, precisa se preparar, e que a vida não é um mar de rosas, não é um grande arco-íris. Então, ao mesmo tempo que isso cresceu muito, está também se levantando grandes homens, grandes mulheres empreendedores, trazendo a realidade de volta para esses jovens, e esse trabalho que vocês fazem com a Nauheimer Educa é fundamental para essa geração hoje. E é difícil, né? Porque se a gente for ver um percentual desses influencers, é o quê? Representa o quê? 1%? Nem 1%, né? Dos que realmente ganham dinheiro, né? O que a gente vê ali é a minoria, né? O que não representa o quê? Quantos influencers realmente são ricos ali, né? Sim. E vendem vida fácil, né? Às vezes, igual, não teve um caso, Ricardo, que o cara ia para do Lázaro falando. É que eu não lembro, sabe, o Lázaro, que foi o CEO do Silvio Santos. O Lázaro do Carmo Júnior, né? Isso. Que foi CEO na Jequiti. Ele falou que um cara ganhava lá, tipo, um salário ok, né? Mas ele bancava nas redes sociais de influencer, e aí ia no condomínio dele, tirava foto na casa bonita, no carro bonito, e não era nem dele, entendeu?
chegava a pedir carro emprestado pra tirar foto. Para conteúdo. Chegava, entendeu? Isso é muito comum, né? Tanto coachings quanto influencers, eles fazem isso porque é o que vende para a internet. As pessoas, elas querem ver aquela vida luxuosa, a mansão, o carro bonito. E quantos coachings não ficaram ricos vendendo que Essa tinham uma ideia. vida rica e que era um eles grande nem tinham, né, na empreendedor. verdade. Nem passaram, não pagaram o preço a ser pago. William, uma dúvida, né? Uma dúvida não, mas algo da minha cabeça mesmo. Você acha que isso é um perfil de países subdesenvolvidos, que nem no Brasil, que a renda é baixa, que a gente perdeu muito poder de compra e a gente acaba, entre aspas, aí apelando para outras formas de ganhar dinheiro? Muitas pessoas não aceitam mais a CLT porque vê o motoboy ganhando 6, 7, 8 mil reais fazendo entrega à noite. Às vezes durante o dia também. Mas isso como outra fonte de renda. Olha, isso é um... Esse é o medo de seguir Sim. uma carreira profissional numa empresa sólida. Porque é aquilo Fazer que a a gente pessoa falou, né? migrar. Igual a gente falou, né? Do imediatismo ali, né? Sim. O cara não quer passar etapas. Ele quer... Igual o exemplo que eu dei no podcast passado. Eu dando aula, o moleque chegou lá e falou, tipo, o que eu perguntando, né? Qual a sua ambição? O que você quer? Eu não quero nada, vou ser Uber. Não vou ter chefe, não vou ter ninguém pra me encher o saco, babá. O cara moleque de 15, 16 anos. Tipo, não tem ambição nenhuma. E a maioria dos alunos não tem hoje em dia ambição, né? Ambição. Entendeu? É. Tipo, é isso que o Ricardo falou. Aí só um engenheiro vai demorar 5, 6 anos até se formar, até ganhar um salário ok e tal, sendo que ele vai sair com 18 anos, vai ser Uber, vai, igual o Ricardo falou, vai ganhar o quê? 8 mil reais. Entendeu? Isso vai muito de encontro, né? Essa pergunta que o Ricardo fez e você complementou com o que estávamos falando dessa vida fácil que é vendida na internet, né? É um modelo que dá muito certo hoje nos Estados Unidos, que é o modelo PJ, que é bem diferente do nosso modelo e que, de fato, conseguimos enxergar que as pessoas que mudam para lá conseguem se estabilizar justamente por ser um modelo diferente, onde o Estado não tem tanto poder sobre o empreendedor, sobre renda, e isso acaba ficando mais na mão da população. Eu tenho amigos, eu tenho certeza que vocês também têm amigos que hoje estão morando lá fora e estão construindo uma vida muito bacana por não ter essa pressão e ser um modelo diferente. Agora, um exemplo, um advogado. Ele estuda 5 a 6 anos para se formar, tem a prova da OAB. Se ele não passa na OAB, todo aquele esforço e estudo que ele teve... É mais um ano cai por baixo. E ele tem mais um ano para estudar e para passar de novo. Exatamente, cai por terra. E aí ele acaba trabalhando como office boy de luxo. Então, assim, são coisas que é de se analisar para que a gente possa mudar, acho que dentro do país, e começar a conscientizar os jovens novamente que se você não começa construindo uma base sólida, tudo vai se perder. Se você não tem uma base sólida, tudo cai por terra. Tudo tem que ser construído com uma base sólida justamente para que você dê valor para o que você passou e para que você valorize e faça com que também as próximas gerações valorizem o seu trabalho, o seu esforço. Um exemplo, hoje o Thiago está empreendendo, ele tem um filho que é o Vinícius. Hoje o maior papel do Thiago tem que ser, além de ensinar valores, ensinar ele a dar valor ao dinheiro, ao empreender, como é difícil empreender hoje no Brasil. Então tudo isso se complementa, né? Quando a gente fala disso de um país onde um cara que ele estuda 6 anos, 5 anos, se não passar numa prova, ele vira um office boy de luxo, enquanto a pessoa que está ali fazendo entrega talvez consiga uma renda um pouco maior do que essa pessoa no início de carreira. Só que convenhamos, tem alguns poréns também, né? Um exemplo, você citou ali do motoboy, né? De entrega. Ele é a máquina de fazer dinheiro dessas entregas. E se acontece alguma coisa com ele? Um acidente. Se ele não tiver uma educação financeira, que é o papel que vocês estão fazendo, ele não consegue mais se manter, não consegue mais manter a família. E outra, alguém que estudou, né? Tipo, você deu um exemplo do advogado. Por mais que ele não passe na prova logo de cara, né? Ele tem todo o conhecimento dele ao longo dos 5 anos que ele estudou. Logo ele vai estudar para passar de novo num concurso público, né? Para entrar numa empresa, tal, etc. E quanto tempo trabalha um advogado? Tipo, 8 horas por dia, mais benefícios, tal, e etc. E quanto tempo um motoboy, né? Um Uber, precisa trabalhar para ganhar um salário legal? Exatamente. Tipo, ficar na rua, aguentar o trânsito. Se expor aos riscos, né? Exatamente, se expor aos riscos, né? As pessoas, elas só visam dinheiro rápido, mas não igual você falou, na longevidade da carreira, né? Igual hoje, a gente tá aqui gravando num sábado,
né? As pessoas acham que é fácil, mas a gente tá aqui gravando num sábado. Não sei quando esse episódio vai pro ar, mas a gente tá num sábado aqui, 1 hora da tarde. A gente não podia sentar na praia, você tá com seu filho, eu também com o Vinícius e tal, mas a gente decidiu trabalhar, não é fácil, né? A gente tá conquistando as coisas, mas a gente tem que, às vezes, Sim. como que fala? Abrir mão, né? Abrir mão de Das algumas coisas, mas é para um bem, né? O bem pro meu filho, da minha esposa, igual vocês também, entendeu? Passar por esses processos, né? Mas as pessoas, elas pensam, tipo, você Uber, você entregador, você, tipo, entregar shopping, entregar essas coisas e tal, mas não pensam no processo, não pensam na qualidade de vida a longo prazo, o que elas querem conquistar para frente, né? O que elas querem construir, né? O que elas De querem fato. construir, exatamente. Tudo começa com um propósito, né? E aí nós linkando ao tema de carreira, né? Contando um pouco da minha trajetória e como tudo acaba se linkando de você construir uma base sólida. Então o Thiago conhece um pouco da minha história. Eu nasci, cresci numa família humilde, filho de uma mãe faxineira, de um pai eletricista, mas que batalharam a vida toda para me dar uma boa educação, para me incentivar a estudar. Você e mais 2 irmãos. Eu e mais 2 irmãos, que é muito comum do jovem, principalmente o jovem de periferia ou de algum lugar humilde, que não ter talvez tanto incentivo para estudo. Mas quando você tem uma educação que te traz isso, que foi o caso dos meus pais, eram sempre no meu pé. Não, você vai estudar, você precisa ser alguém. Então fui crescendo com essa mentalidade. Eu preciso estudar. Se eu estudar, eu vou conseguir um bom emprego, eu vou conseguir ganhar mais. Só que não foi do dia para a noite. Foi toda uma trajetória. Então eu tinha um sonho no começo de ser jogador de futebol, que é o sonho talvez de toda meninada e quem sabe de alguns aqui que estão nos assistindo. E talvez o meu maior erro não foi ter um plano B, enquanto eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol que acabou não dando certo por alguns fatores. Mas quando eu acordei de fato para entender que eu preciso construir renda, eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter uma vida boa, uma vida estável. Então, nesse percurso desse sonho de ser jogador, meus pais sempre também incentivando a estudar, a trabalhar. Então, mas aí entra um fator legal, né? Porque, igual, você estudou a sua vida inteira em escola pública, né? Sofria bullying e tal, e etc. E ainda queria ser jogador de futebol. Se a família dele também não fosse estruturada, né? Do seu pai, sua mãe sempre trabalhando para manter os 3 filhos, você poderia, no meio desse, se desviar do caminho, né? E convites não faltaram, né? Quando você cresce num lugar mais simples, todo mundo quer uma vida mais fácil, né? Então tinha amigos que se envolviam com coisas erradas, teve oportunidades, mas eu sempre tive, primeiramente, um temor a Deus e a educação dos meus pais, né? Sempre, principalmente a minha mãe ali, sempre falando, William, não faz coisa errada, William, busca amizades verdadeiras, aquele ditado, né, que toda mãe fala, digas com quem andas, que eu direi quem és, né? A mãe do William é brava, Minha pai, mãe, ele não quis falar. A minha mãe é estilo a Rochelle, pessoal, do Todo Mundo Odeia o Chris. Pensa na Rochelle, é a minha mãe. Se gritar, o William sair correndo. Exatamente. Baixar a orelha. É cinta e chinelada. Mas tudo isso que eles fizeram por mim me trouxe até aqui, né? Então, chegou uma época que meu pai falou, você tem que começar a trabalhar, não dá mais pra você ficar nesse sonho, por mais que eu sempre fazia um bico ou outro, entregava panfleto pra não depender deles, ter dinheiro de condução pra bancar o meu sonho. Falei, preciso começar de fato a trabalhar. Mas com quantos anos? Tipo, a partir dos 12 anos eu já fazia uns bicos pra ter dinheiro. Não, do sonho ali, tipo, não consigo mais ser jogador de futebol por conta da idade. Você chegou até a fazer peneira, passar em algumas. Joguei alguns times, né? Joguei no São Bernardo, joguei no Juventus, joguei no Corinthians e acabou não dando certo. Com 18 anos, foi a idade que eu falei, se não for até aqui, ser difícil continuar e eu preciso, não dá pra ficar dependendo, né, de uma renda que não vai fazer tanto sentido pra mim, para o que eu quero construir. E aí minha mentalidade, ela mudou. Então, de toda a dificuldade que eu passei, de escola pública, ambiente humilde, a questão do bullying, eu sempre fui, eu acho que é até importante vocês que trazem essa parte de educação, para que os jovens entendam. Eu, com 13 anos, foi na 7ª série, foi onde eu tive a primeira experiência, né, no chamado bullying, que não era tão forte na época, né. Eu sempre fui muito alegre, sempre fui aquele cara que era o mais engraçado da sala, que fazia todo mundo rir, sempre gostei de pessoas, de conversar, só que não tinha ainda as pessoas maldosas, né, no sentido de que fazem você se sentir mal, que fazem aquela zoação que não é saudável, né. Na 7ª série foi a primeira experiência que eu tive com isso. Mudou ali toda a sala, enfim, teve algumas situações,
Mas eu tirei 2 pontos super importantes com isso. Uma que não é se fazer de vítima, porque não ia adiantar nada você ficar no seu quarto depressivo, reclamar para o mundo inteiro, não vai mudar. O mundo não é bom, o mundo infelizmente é mau e você tem que saber se preparar para as adversidades da vida. Infelizmente você querer que as pessoas não te zoem, né, não façam algo com você, não significa que elas não vão fazer. Então eu tirei esse princípio, comecei a entender de uma forma diferente e também me levou para mais próximo de Deus, que foi onde eu conheci a Jesus, comecei a mudar minha vida ali, a ter um segmento de fé. E isso me trouxe muita maturidade, né? Então, depois desse ano, eu consegui aprender a me impor com respeito, a ter respeito, e hoje, até alguns que praticavam na época me olham totalmente diferente, com respeito. E, gente, ó, abrindo parênteses aqui, Thiago, essa época de escola é muito superficial, não caia nisso de, quero ser popular, vou fazer isso, aquilo. Foca em você, foca em estudar, foque para o seu futuro, porque tudo passa. E a maioria, né, se a gente for ver lá atrás, quantos que hoje que dessa época você fala, conversa, Quase ou são ninguém, seu cara. amigo, até a própria faculdade, Sim. é um ou outro, 2 ali, igual eu converso com um amigo meu, que é o Rafael, do ensino médio ali, que a gente se conheceu na 5ª, 6ª série, hoje, mas é um em quantos que passaram pela gente, você também é a mesma coisa. E antigamente era diferente, né? A zoação que a gente recebia era diferente, a gente se comportava diferente. Hoje é tudo bullying. Hoje é tudo, como que fala? Politicamente bullying. correto, né? Bullying, você é misógino, você Não, e na nossa época Politicamente correto. politicamente incorreto. nós somos correto, obrigados entendeu? a aprender a se zoar também. A melhor forma de Exatamente, você é você entrar na onda, e depois que eu aprendi isso, então assim, para mim trouxe maturidade. É importante que o jovem entenda. Cara, leve na esportiva. A vida vai passar, você nem vai ver essas pessoas. Muitas vezes no futuro você vai ser melhor que elas. Que é isso que Chame você falou, pessoas né? que já Chame, passou, siga, acompanhe pessoas que já passaram por isso e passaram. São fases da vida, mas um conselho que é muito importante: você ficar no quarto depressivo não vai mudar. Levanta a cabeça, vai para cima, luta atrás do seu e você vai ver que vai ser muito melhor do que você se trancar. Então, depois dessa fase, foi onde eu comecei a trilhar, né, uma jornada profissional. E aí entra naquilo que a gente falou, nada é fácil, né? Sim. Então ali com 18 anos, 18 anos. você falou, não, preciso trabalhar, preciso dar um rumo na minha vida. Exatamente. Na verdade, a partir dos 12 eu já fazia alguns bicos para bancar o meu sonho. Com 16 eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, meio período, de um contador que era da igreja que eu frequentava. E aí eu trabalhei com ele meio período e meio período eu treinava, né? Então fazia renda para não ficar dependente dos pais. Não fique dependente dos seus pais, gente, tá? Ainda que eles tenham condições assim, queiram ter a sua independência. E aí com 18 anos foi onde eu decidi começar a ir atrás de uma profissão. Como eu tinha o dom no esporte, né? Até então, ou achava que tinha o dom no esporte. Eu acho que você achava que tinha. Eu também acho, porque senão daria certo. Brincadeira, Eu tenho certeza. Talvez eu poderia estar na Copa, né? Mas enfim, esse mercado é muito disputado, né? Do esporte hoje. exatamente. Um outro também, eu falo, o William tentou ser jogador. Eu também tentei, né? Eu fiz peneira no Corinthians, meu pai conseguiu lá. Eu joguei 5 vezes no Corinthians, depois joguei no Juventus, o cara do Corinthians falou pra eu ir no Juventus. Mas aí eu até passei, minha mãe não deixou eu jogar no Juventus, porque tava naquela época de... É verdade, né? Teve uma época, lembra, de assédio, Pedofilia muito forte, né? muito forte dentro dos clubes e tal, e etc. E nessa época eu já tava tava estudando e fazendo técnico à tarde, né? E aí minha mãe não deixou eu sair, tentar pra uma carreira que eu acho que também não daria certo. Não sou tão bom assim. Eu, quando fiz peneira, né? Quem tava do meu lado? Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Fenômeno, Rivaldo, Roberto Carlos, os fracos, né? Kaká. Por isso. Só tinha essa galera. Eu falei, não, ia ser difícil pra mim. Então, Não daria. Na verdade, você quis dar oportunidade pra eles. Isso. Aí não continuou. Meu caso foi parecido também. E aí, com 18 anos, eu entrei para a faculdade de educação física, que até então eu falei, poxa, é o que eu quero seguir, eu acho que é bacana. E aí eu acabei, mesmo assim, ainda jogava na várzea, disputava uns campeonatos, eu acabei me lesionando, né? Rompi o ligamento do tornozelo, tive que trancar a faculdade. Nessa época eu trabalhava na Metalúrgica, que tinha perto da minha casa, e com o salário da Metalúrgica eu pagava a faculdade. Então tive que trancar, tive que ficar um tempo parado até fazer todo o tratamento, depois fisioterapia. E aí quando eu voltei eu decidi seguir em outra área, né? O que aconteceu? Eu saí da Metalúrgica nesse meio tempo e comecei a trabalhar no escritório de contabilidade novamente.
E foi onde eu conheci minha noiva, que hoje é minha esposa, a Raquel. Mas Olha, ainda você tá ainda na faculdade de educação física. eu tinha trancado a Já tinha faculdade, né? trancado, é. E foi aonde eu decidi mudar de área. Por quê? Eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade e a minha esposa lá fazia direito na São Judas e eu ainda não tinha voltado para a faculdade, né? Aí eu pensei, poxa, ela tá se preparando, tá se formando, eu preciso tomar um rumo, né? Eu preciso me mexer. E na verdade não, nessa época eu ainda estava na metalúrgica e aí eu falei, poxa, eu preciso tomar um rumo, preciso me mexer porque ela tá crescendo, também quero crescer e se ela for minha futura esposa e hoje poder dar uma boa vida para ela. E aí então eu me inscrevi para a faculdade de Ciências Contábeis, trabalhando na metalúrgica e com o salário que eu recebia ia inteiro para minha Pra faculdade. faculdade. Até que eu consegui entrar novamente no escritório de contabilidade e aí Mas você gostava? Quando, igual essa mudança, né? Que é Uhum. totalmente diferente, né? Você tá saindo de uma área da saúde, né? Que é educação Sim. física, para uma área contábeis exatas, né? Totalmente diferente, matemática, financeiro, Uhum. tal, essas coisas, leis, tal, e etc. E você trabalhou no escritório. Por qual motivo que você falou, não quero continuar, né? Vou para contábeis. ciências Uhum. contábeis. E é tipo, vou ganhar mais, foi por dinheiro, foi não, eu tô trabalhando, tô gostando, né, do que eu tô fazendo, tô almejando outra coisa melhor, já tinha o sonho ali de empreender, tipo, com a educação física não vai ser tão fácil, ciências contábeis eu vou aprender mais. Qual que foi essa mudança de chavinha aí de um para outro, Sim. lógico, visando o seu emprego também? Na verdade, tudo é financeiro, né? O que eu coloquei na balança quando eu pesei? Eu já tive uma experiência como office boy, trabalhando no escritório de contabilidade, mas eu sempre tive contato com o cliente e eu depois, nesse tempo de office boy, eu também fazia alguns trabalhos dentro do escritório na parte fiscal e eu gostava bastante, né? Então, quando eu decidi fazer essa transição de não continuar em educação física para ir em ciências contábeis, foi devido à experiência que eu já tive com contabilidade. Eu pensei, poxa, é bacana. E assim, para o meu propósito de vida, para o que eu queria ganhar, ainda mais naquela época tinha muito aquele preconceito, né? Da educação física, né? Não dá um valor expressivo, Até enfim. hoje, né? Hoje Tem, né? ainda tem, mas eu tenho certeza que não é assim, mudou muita coisa. Os profissionais hoje, eu tenho clientes hoje que são profissionais da área e estão super bem, ganham super bem. Então, muda-se muita coisa, né? A gente acaba mudando esses preconceitos. Mas eu decidi seguir na área contábil. Justamente também porque a minha esposa, ela foi, na época, minha namorada, depois noiva, foi um grande fator para isso, né? Falei, quero dar uma estrutura para ela. Então eu ingressei na faculdade de Ciências Contábeis. Depois comecei a trabalhar no escritório, na parte também na escrita fiscal. E ali eu tive muito contato com o cliente. Eu sempre gostei de falar com o cliente, de visitar cliente, de ter essas conversas um pouco mais técnicas. E isso foi me moldando, mexendo comigo. Falei, cara, isso é algo que eu gosto, hein? É que eu quero seguir. E aí meu salário aumentou, eu fui ganhando um pouco mais. Eu implantei algumas coisas dentro do escritório de inovação que o pessoal não fazia até então. Então, exemplo, questão de emissão de nota. Tinha clientes que não sabia, então eu entrava na máquina do cliente através ali de um aplicativo para fazer para ele. Então, isso foi implementado na contabilidade, entre outras coisas também, de visita. Então, eu sempre fui querendo fazer diferente e trazer inovação. Aí, com isso, eu fui me aventurar em comprar um carro também. E aí, onde eu fiquei com maior dor de cabeça, que eu falei que quando eu comprei o carro foi duas alegrias, mas também uma grande tristeza. Primeira alegria que eu estava com o carro, que eu fugiria da chuva e do ponto de ônibus, mas aquele desespero, o que eu fiz? Eu tô pagando faculdade, agora como que eu vou fazer pra pagar esse carro, meu Deus? E isso também é um ponto importante, né? Logo depois, eu lembro, depois o William complementa, o William ele veio trabalhar com a gente. Ele trabalhou na assessoria. E ele tinha acabado de comprar esse carro. E eu sempre zoava ele, né? Que ele tava pagando... Era um Sandero vermelho, bonitinho, lindo, mas com o preço de uma BMW. A parcela. Na conta final. Entendeu? Então, um ponto importante que o William vai comentar aqui, né? Que eu acho que foi o seu primeiro erro financeiro. Exatamente. Né, do que teve na vida dele. Às vezes a gente compra por impulso uma coisa que a gente tá achando, nossa, vou levar minha namorada pra andar de carro, tal, né? Não vou pegar mais ônibus, chuva, tal, e etc. E o impulso faz você errar, mas também faz te ajudar a depois, lá na frente, você não cometer o mesmo erro.
Exatamente. Foi justamente isso que aconteceu. Bateu o desespero. Só que eu falei, meu, agora não adianta. Já tô com essa dívida, o que que eu vou fazer? Aí eu sentei em frente ao meu notebook, comecei a montar toda uma estrutura, montei a minha planilha, falei, eu tô ganhando isso, tô gastando isso, preciso fazer isso, e montei toda uma estrutura contábil ali para mim, que aí eu consegui pagar um Sandero que era sabor BMW, né, É verdade. pelo Você fez preço. a conta, lembra? A gente fez a conta A na gente fez época. a conta. Se eu pudesse voltar ao tempo hoje, eu faria diferente. Eu me programaria, talvez através de um consórcio, juntaria um valor ali para dar um lance, não teria tanta pressa, porque o custo acaba aumentando. É custo de financiamento, é custo de seguro, é gasolina, é manutenção. Então, outros custos vêm junto E outro, também o com que o que sonho. acontece? O principal, Ricardo, o que que aconteceu? Quando ele comprou, ele não tinha me falado que ele ia comprar o carro. E eu tinha 19 anos na Isso, época. e ele nem, e Tô ele com ainda não, 31 hoje. e ele ainda não estava na assessoria, ele não estava trabalhando com a gente ainda, ele comprou antes. Se a gente tivesse conversado antes, ele analisado, ó, a taxa, o que que Tudo. a agência passou para ele e tal, que é o que a maioria dos Uhum. nossos clientes fazem. Sim. Colocam uma perna na frente da outra, né, antes mesmo de analisar o que está comprando, Uhum. né, ou que está pegando de empréstimos e essas coisas. Então, o que acontece com a maioria dos jovens, das pessoas, elas não conseguem fazer conta ou calcular aquilo que elas vão pagar. Não sabem fazer conta de juros, Sim, né? A maioria das pessoas sim, não sabem fazer conta de juros, né? sim. Do que realmente vai pagar ali de taxa efetiva. Porque uma coisa é diferente, o Ricardo pode até falar melhor. Uma coisa é que o banco coloca ali para você de taxa. Outra coisa é quanto realmente tem aquela taxa ali, né? E os Exatamente. penduricalhos que tá junto Sim. dela. Entendeu? Então isso é o que acontece a maior parte das empresas que a gente Uhum. passa. Entendeu? Você vê lá um contrato, o banco fala, ó, você, nesse parcelamento aqui, 36 parcelas, taxa de 1,5. Você vai fazer a conta, tem lá 2,2. Não, porque o cara meteu um IOF, meteu um ataque, meteu isso, aquilo. Quando você vê, cara, Você tá já tá pagando pagando Às vezes um o carro, né? prestamista que é importante, um mas prestamista depende também. de como tiver o bolso do cliente ali, talvez no Aí, momento não aí o faça cara que te sentido. promete uma taxa boa, mas ele te vende um seguro prestamista. Aí quando você vê, você fala, não, não quero o prestamista. Então eu não vou aprovar teu crédito. Mas É, que aí já entra até numa esfera criminal, né? Que é o Sim, chamado sim, é venda vem da casada. casada, né? Mas esse mas do pro cara sim, que às vezes quer a taxa baixa ou não, às vezes ele pro vai. cara que é aprovação ele faz. Só que assim, o prestamista ele faz sentido, tá? Porque se acontece alguma coisa, a dívida se quita, enfim, é algo que faz sentido. Porém, desde que seja bem explicado e bem comunicado, né? Tudo que você consegue terceirizar risco, eu sou a favor. Qual que é a necessidade para mim hoje de financiamento? O que que eu faria diferente? Eu não tinha necessidade de ter um carro naquele momento. Uma coisa diferente, uma pessoa que ela precisa de um carro para trabalhar, para fazer Uber, ou ela vai viajar muito e ela precisa, ela tem aquela necessidade, é de se entender, mas tem que ser muito bem pesquisado, avaliar a melhor taxa, o Ou já melhor tá tranquilo custo-benefício. financeiramente também, né? Exatamente. No momento que eu tava, eu não tinha essa necessidade de ter o carro naquele momento, eu podia ter me programado talvez com uma ferramenta mais inteligente, como o consórcio, que não tem juros, não tem OF. Então eu faria diferente, né? E aí, no meio desse percurso, foi aonde eu quis começar também a crescer na carreira. Dentro do escritório de contabilidade onde eu estava, eu vi, cara, eu não consigo crescer mais aqui. Assim, acho que vai ser isso e eu quero algo maior. Então, eu fiz uma mudança. Eu tinha batido um papo já com o Thiago sobre controladoria, como que era, e me fez sentido para mim na época. E eu não fui ainda trabalhar com o Thiago, eu fui trabalhar numa grande transportadora, bem conhecida aqui, atende todo o Brasil, gigantesca. E aí eu tive um período ali curto de 4 meses dentro dessa empresa trabalhando com controladoria. E olha só, eu lembro quando eu tava nessa contabilidade, tem um quartinho lá, que é um sótão, né? E às vezes eu entrava lá para orar, olha só como que é as coisas, né? Aí, no meio lá do meu momento ali, na hora do café, era 15 minutos de café, eu entrava naquela sala desse para ter um tempo ali com Deus. E aí o Senhor falou assim no meu coração, olha, você vai ficar, eu vou abrir uma porta para você, mas você vai ficar pouco tempo dentro dessa porta, e depois eu vou abrir uma outra que você também vai ficar pouco tempo. Depois eu vou te preparar algo maior. Senti nitidamente no meu coração. Fui para a transportadora, fiquei 4 meses lá, e aí é onde o Thiago ele me chamou. William, tô com uma oportunidade aqui que é bacana, vai ser importante para você crescer, para você aprender, para você maturar.
Eu falei, não, tá bom, Thiago, vamos. Fiquei 4 meses e fui trabalhar lá na controladoria, na Quanto tempo consultoria você com o ficou Thiago. com a gente? Eu fiquei, foi quase um ano. Foi um ano? É, quase de 8 meses a um ano, mais ou menos. E olha só como são as coisas, né? O que que eu aprendi trabalhando na consultoria na Nauheimer. Por isso que eu sempre indico hoje, até para os meus clientes, eu indico o Thiago. Por quê? Eu aprendi muito sobre toda a questão técnica de controladoria. Lá nós lidávamos tanto com o pessoal que era o chão de fábrica, o operacional, e com os diretores das empresas. E tantos grandes cases de sucesso, tanto de empresas que nós pegamos e tiramos da recuperação judicial, e outras que ajudamos a fomentar, a alavancar o financeiro, Estruturar o financeiro, estruturar fluxo de caixa. fluxo de caixa. Então, assim, eu aprendi muita coisa e principalmente a lidar, tanto com o pessoal ali operacional, quanto também com o próprio diretor da empresa. E para mim, qual foi o maior desafio, né? E olha só como a vida ela é feita de preparo. Porque imagina, se eu não tivesse me preparado e o Thiago me colocasse para fazer a apresentação de um mês para os diretores da empresa. Tive uma empresa que estava o diretor comercial, a diretora do RH, certo? Não, Era comercial, editorial e financeiro. Aí, ok. Ele fez toda uma estruturação para que eu entendesse o organismo, apresentar lá. montou a estrutura, me ensinou, eu montei, então eu aprendi desde a prática do operacional para apresentar com propriedade. Porque hoje, como nós estávamos falando no começo, dessa questão imediatista, cara, você não vai conseguir pegar algo do nada e fazer uma apresentação, por mais que você tenha um dom de se comunicar. Uma que você não passa credibilidade, você não tem confiança, você começa a gaguejar. Então, eles me prepararam para fazer uma grande apresentação, assim, e a primeira, depois eles até deram feedback que foi muito bacana, que parecia que eu já fazia muito tempo. Mas duas coisas, eles me prepararam, e eu treinei em casa isso, como se eu estivesse já apresentando para eles. E eu lembro, o William pode até falar que eu fazia bullying com ele, mas não era para ele aprender mesmo. O William, ele sempre foi esperto, né? Queria aprender as coisas, tudo, até sabia, tinha uma base de Excel e tal, mas não tinha a noção, a experiência, a profundidade na parte de gestão, de controladoria, resultado, né, da empresa, que é o nosso forte da consultoria. E eu falava para ele, ô William, né, quando a gente estava no carro voltando e tudo, e eu acho que ele cresceu com isso, né, que eu falava para ele, não sei se você lembra disso, mas isso ficou guardado para mim, que eu falava assim, William, você não é um robô, né, você não é um robô, você tem que saber pensar, né, você não tem que só ler ali o que está na apresentação ou não, você tem que pensar, saber pensar, né, estudar, saber falar e tudo, não ser só um robozinho que tá lendo um quadro ali de análise financeira. Até porque antes o Thiago ele fazia roleplay, né? Então eu treinava como se ele fosse o diretor e eu estivesse apresentando para ele. Então ele me dava esse feedback, cara, você não tem que ser um robô, você tem que falar, você tem que colocar energia e tudo isso foi aprimorando muito. Saber no fundo o que realmente está acontecendo na empresa. Para quando eu colocar um quadro aqui, isso serve para todo mundo, né? Para todo mundo que está aprendendo. A gente não é um robô que tem que ficar lendo aquele texto. A gente tem que ser mais profundo. Até porque se você não entender e o diretor ali da empresa tiver alguma dúvida, mas então por que desse custo? E aí você vai travar na frente do cara ou você vai vou ver depois. Depois eu vejo e te falo, não, você tem que estar totalmente com a estrutura dominada do que aconteceu, o que levou o custo, aumentou o faturamento. Mas isso, William, até hoje eu levo para todo mundo, né? O Ricardo, ele coordena os projetos e tudo, ele tá mais por dentro dos números, assim como eu também. Então, isso eu falo para todo mundo que trabalha na Nauheimer, né? A gente tem que saber tudo do cliente, tudo, né? A partir do momento que a gente não sabe o número, a gente tem que correr atrás e saber, né? Isso serve para nossa vida também, né? Nos estudos, no que você quer para você. Então, você tem que estudar bastante, você tem que estar por dentro de tudo, né? Para chegar nesses eventuais percursos, você saber explicar, saber falar, né, ter o domínio daquilo que você tá falando. Igual a gente aqui, né? Eu não ainda tenho domínio, mas a gente tá estudando, se estruturando para chegar um dia e falar, nossa, tá perfeito. Entendeu? Então, acho que isso que você trabalhou com a gente ali quase um ano foi importante e eu sempre incentivei isso, né? E fico feliz, né, em saber que a gente fez parte, né, da sua jornada aí, né? Agregou muito, tanto é que depois de um tempo lá trabalhando com eles, foi onde eu decidi também ir para a carreira bancária. Por quê? Tava para casar e eu pensava, eu preciso de uma estabilidade, entre aspas, né? Então eu sei que talvez o banco eu vou conseguir uma renda boa e vou ter benefícios, né?
todo mundo sabe que os benefícios do banco são bons, né? Convênio médico, VA, VR e a PLR, que é que os bancários mais anseiam durante o ano. Então eu fui também trazendo isso para mim. Falei, cara, acho que eu preciso de uma estrutura assim hoje para casar e, né, e para poder conceder algo bom para minha família. Só dando um Claro, adendo, claro. né, que você falou, tipo, o banco é mais seguro. E realmente é mais seguro, né? Como que a consultoria funciona, Entre aspas. né? Exatamente, como que a Estabilidade não consultoria existe. funciona, né? A gente tem os clientes, vai atrás dos clientes, recebe Uhum. indicação e tudo, mas é uma coisa incerta, se a gente for ver. Graças a Deus, a Nauheimer, ela tem bons clientes e a gente fica a longo prazo nos clientes. Pelo trabalho Né? que Pelo vocês trabalho que a constroem, gente constrói, Sim. mas é uma coisa incerta. A qualquer momento o William pode chegar lá e falar, amanhã, Thiago, não quero mais o contrato. E a gente tem que ir atrás dos outros, né? Tem as vantagens, Sim. tudo e etc. Tem, né? Mas essa questão que o William falou de o banco ser mais seguro, CLT, né? PLR, seguro saúde, né? Vale refeição, tal, essas Sim, coisas. sim. Né, as pessoas visam isso. E naquele momento, né, o William era jovem Fazia sentido e ele pra mim. optou fazer sentido para ele. Por isso essa diferença, tipo, do que eu tinha, do que eu quero, né, no período da minha vida. Às vezes isso acontece, né, no período das nossas vidas, né, alguma coisa Sim. mais segura ou alguma coisa mais arriscada. São fases, né, que passamos e que agrega bastante, mas hoje tem uma frase que eu trouxe no meu vocabulário, que é uma coisa que o Flávio Augusto ele fala muito, que estabilidade não existe. E é verdade, porque também ao mesmo tempo que o Thiago ele comentou, né, algum cliente podia chegar e falar, não quero mais, tal, não tá fazendo sentido para mim, o banco também podia chegar e falar, não quero mais também. Mas como que foi essa fase, né? Vamos contar um pouquinho agora dessa transição para o banco. E só mais uma coisa, tá? E quando o William me falou, tipo, que queria ir pro banco e tudo, eu não fui lá e falar, não, William, não vai e tal. Exatamente. Não faça isso, continue trabalhando com a gente. Quem passa pela gente, pelo nosso trabalho, eu sempre vou incentivar o que a pessoa quer. Ela tá aqui com a gente, mas amanhã ela quer ser outra coisa, vá ser feliz, estude para isso e tal. O William pode falar, eu sempre incentivei ele, né? A partir do momento que ele falou que queria ir pro banco, estuda, faz isso, tal, não sei o que lá, e boa sorte. Né? Eu acho que a gente tem que ser cercado de pessoas que querem o nosso crescimento. Então, quando o William falou que queria ir pro banco, eu super incentivei ele. A gente tem uma amizade, fora trabalhar ali e tudo, a gente tem uma amizade que eu sempre vou querer o seu bem. Então, naquele momento, eu falei, não, vá fundo lá e boa sorte. E aí, seguimos então, né, com esse projeto. E aí, eu me inscrevi primeiro para um grande banco aqui da América Latina. Hoje é o segundo maior do Brasil. E como foi, né, esse processo? Primeiro era uma prova que tinha que ser feita para entrar na instituição financeira. E aí, eu sempre fui muito bom em me comunicar. Cara, me comunicar, eu consigo dar um jeito, eu consigo expandir a fala, consigo me virar, né? Isso é bem perceptível. Muito obrigado pela sua colocação. Lá ele. Ainda bem que ele não foi pro futebol. Só que em questão, assim, de matérias, matemática eu sempre dominei, sempre fui muito bom com números, sempre gostei muito de matemática. Porém, algumas outras coisas não era o meu dom, não era o meu forte, né? Então eu tive a ajuda, inclusive, de um cara aqui que participou do podcast da Nauheimer, que foi o Betinho, do Rafael, irmão do Thiago também, que eles deram um apoio muito grande para essa prova, que aí me ajudou a passar. Porque o que eu pensava, Thiago? O que eu pensava, Ricardo? E se eu conseguir passar dessa fase da prova, eu tenho certeza que eu vou me dar bem quando for dinâmica de grupo, quando tiver que ser no tete a tete. Isso eu, com toda humildade, assim, eu pensava dentro de mim, cara, é um dom que Deus me deu. Então eu vou conseguir bem nisso. Então eles me ajudaram com a prova, deu certo, passei com esse apoio deles. E aí chegou então a hora da dinâmica de grupo. Hoje não sei como funcionam os processos, mas na minha época era assim. E aí a primeira dinâmica de grupo tinha mais ou menos ali uns 40, 60 jovens. Nossa, quantas vagas? Não, eles não falaram ainda quantas vagas seriam, né? Então ali era o momento de se destacar de alguma forma. Então cheguei, passei na prova, fui fazer a dinâmica no grupo, cheguei na sala, 40, 60 jovens, né? Todo mundo com aquela cara, assustado. Isso
Você beirando o quê? Os 20 anos? 20, Beirando os 20 anos. 20 anos. Não, na verdade não. Beirando ali os 25 anos. 25 já. 25 anos. E entrou tarde, né? Se a gente for ver, normalmente igual você tava concorrendo com jovens ali de 18, 20 anos. por aí, né? Exatamente, porque na época, tá, os bancos tinham essa questão de idade. Era no máximo até 25 anos Eu para acho que que você entrou pudesse no entrar. finalzinho ali, Hoje mudou, tá? Hoje você que quer entrar não é mais assim. Não tem mais essa essa questão de etariedade. Mas a minha época tinha. Eu falei, então eu preciso ir pro tudo ou nada porque é a minha oportunidade. Então chegou 40, 60 jovens ali. E aí a moça, né, tinha duas ou três avaliadoras, com caderneta na mão, anotando toda a atitude que você tinha, tudo que você fazia, colocando ali as dinâmicas, né? E a primeira dinâmica eu lembro até hoje, ó, digamos que ela falou, ó, vou fazer uma dinâmica com vocês vão entrar no elevador e vai estar o diretor da instituição XPTO. Quem vai começar? Aí eu falei, eu quero começar, posso? Levantou, Pode. eu lembro que você falou, levantou, foi o único que levantou. Isso foi na segunda, que foi com os gerentes, com os gestores, mas também levantei, fui lá e falei, e fiz ali, né, toda a encenação de como seria se eu tivesse encontrado o dono da instituição XPTO, e ali consegui também muito bem. Depois, eles fizeram uma outra dinâmica, que eram debates. Então, eles dividiram em 2 grupos. Eu lembro até hoje, um grupo era para legalização dos jogos de azar no Brasil, né, de cassinos, e outro grupo seria contra os cassinos, contra os jogos de azar. Eu estava no grupo que era a favor. Então ali eu comecei a conduzir o grupo e ela só anotando na caderneta, mas não de uma forma impositiva. Mas falando, qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião? E ele colocava, tal, eu falei, não, legal, bacana, acho que a gente pode fazer assim também, vou pegar uns dados aqui, a gente traz, tal, o que ele pode trazer para o país. Aí, ok, começou o debate. E aí, na hora do debate, aquela questão acalorada, tal, e eu sempre fui tentando intermediar, tanto o outro grupo, como também o meu. Eu trouxe ali alguns dados, a gente vai conseguir trazer tantos % de crescimento para o Brasil em questão financeira, vamos conseguir gerar tantos empregos, aí o outro lado também debatendo, aí começaram a se exaltar, eu falei, não, calma, deixa ele terminar de falar, aí falava, então fui intermediando e eu via que a mulher só estava anotando tudo, né, ok. Aí depois eles trocaram o grupo, quem era a favor teria que ser contra também, aí eu tinha que falar contra, aí eu fui começar a buscar dado, quantas pessoas são viciadas e ficam doentes, homens perdem dinheiro das suas famílias por causa de vício, de aposta, então trouxe dados totalmente ao contrário daquilo que eu tinha trazido, daquilo que eu trouxe a favor, né? Falado para o bem. Então tudo isso ela foi anotando, por quê? Porque quando você está ali de frente para o cliente, você tem que ser um camaleão. O que isso quer dizer? Você tem que ter jogo de cintura. Sim. Não adianta você entrar no embate com o dançar cliente. A música do cliente. Exatamente. Se ele tem uma visão, um exemplo, se ele é um cara que ele é apegado ao dinheiro, e eu for falar com ele algum exemplo sobre proteção, se eu for ficar entrando no embate com ele, cara, ele não vai me ouvir. Ele já vai perder aquele tesão de querer ouvir. Então tem que falar, então, cara, o que eu vou fazer é que você não perca o que você já construiu, eu vou te dar mais dinheiro. É isso que esse cara ele quer ouvir. Precisa ter muito esse jogo, eu acho que em todas as profissões que você trabalha com consultoria e com vendas. É o que eu falo, né? Tipo, você não... É o que eu sempre falo aí pra você, né? Você não tem que ser um robô, né? Você tem que saber lidar com as mazelas do que tá acontecendo ali, né? Nas mazelas da vida, né? E até porque quem é alta renda, isso você pode perceber, cara, a pessoa que ela é rica, ela sabe, ela entende que ela precisa de pessoas. Por isso você vai ver que geralmente essas pessoas, elas tratam todo mundo bem. Sabe, ó, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, nossa, sabe fulano tal, que é rico, que é milionário, você vê como ele é humilde, como ele trata todo mundo bem? Esse cara, ele sabe que ele precisa de pessoas. Porque pessoas são contato, pessoas são network, pessoas abrem portas. Então, se você for um cara arrogante, você fecha as portas e ninguém quer ficar perto de você. Então, isso é super importante você ter como essência também em você. Elas finalizaram ali a dinâmica. Teve uma outra depois no final, que dividiu em 4 grupos. Aí eu tava no grupo com 5 pessoas. Não lembro muito bem como que era a dinâmica, mas enfim, terminou ali a fase e eu pensei, será que eu fui bem? A gente sempre fica com aquela pressão no coração. E aí, passaram-se uma semana e aí chegou o e-mail dizendo que eu tinha avançado para a próxima etapa. E aí essa próxima etapa era como fosse um Shark Tank. E olha só a importância de você se preparar. Porque até para a dinâmica de grupo, tudo bem, eu tenho um dom, acredito que o senhor me deu, de se comunicar, de falar bem,
Mas só isso não basta se você não tiver preparo. Então, antes de ir para a dinâmica de grupo, eu me preparei, treinei com a minha esposa, vi vários vídeos na internet, estudei a história do banco que eu ia entrar, e aí chegou a hora da dinâmica com os gestores. Aí passaram 20 pessoas e eram 10 vagas. Só que foi assim, em uma sala estavam 5 gestores e 10 pessoas, e outra sala, mais 5 gestores e 10 pessoas. Como que foi isso? A minha mãe, ela trabalhava de faxineira em uma agência dessa instituição, e aí, minha mãe é sempre muito querida pelo pessoal, que ela faz um café que é extraordinário, o pessoal chamava ela de tia lá na instituição, e aí ela tava, no dia da minha entrevista com os gestores, ela tava passando um pano lá na mesa na época do gerente geral da agência, e aí ele falou assim, o que foi, tia? Você quer me falar alguma coisa? Que você tá aqui e tal? Ele falou, não, então aqui meu filho ele vai fazer uma entrevista, né? Ele falou, nossa, eu tô indo hoje pegar alguns jovens tal, aqui pra agência. Aí ela falou pra ele, se meu filho estiver lá, você dá uma força pra ele. Ele falou, tia, eu tenho que ser profissional, se ele for bom, né, eu vou ajudar, mas tudo vai depender dele, né? Então, assim, ele não comprou. Mas aí... Tentou comprar sua vaga. Tentou comprar, tentou dar aquela ajudinha. Ajuda meu filho. Faz parte, né? Acho que toda mãe talvez faria isso, né? E aí, chegando nessa dinâmica, eu fui o único que tava de terno e gravata, porque a aparência é tudo. Infelizmente, Não, e pra banca é diferente, né? A gente tá falando isso de quantos anos? Quase 10 anos quase atrás, 10 anos né? atrás. Entendeu? Exatamente. A aparência hoje é tudo. Se você chegar em qualquer cliente seu, você passa mais autoridade. Eu tenho certeza que hoje, vestido dessa maneira, eu passo muito mais autoridade. Talvez se eu tivesse vestido com uma gola redonda, não tão posturado. Então, tudo isso faz diferença de como você quer ser visto e que tipo de profissional você quer ser. Sim. Não tô falando do Rafael, o Thiago falou que tô falando do Rafael. Não, vocês são apresentadores. Na verdade, gente, eu vim direto de uma consultoria, tá? Vim direto de um cliente pra cá, então por isso que eu estou assim. Senão, com certeza, viria um pouco mais à vontade. Você falou, olhou pra ele, eu falei, foi uma indireto, né? Ricardo. Pra mim, né? E aí, beleza. Chegou lá, vou correr aqui com a história. Era como fosse o Shark Tank. Você tinha que chegar lá e vender o seu peixe, vender a sua empresa. Um dia antes, eu tinha me preparado muito. Treinei com a minha esposa, que era minha noiva na época, como se ela fosse o gestores. Treinei, vi vários vídeos na internet, vi um vídeo do Roberto Justus que me ajudou muito na época. Depois até te mando, depois se você quiser fazer um corte com esse vídeo dele, que me ajudou muito do que um CEO, do que um gerente ele quer ouvir, de quem busca uma vaga. Então, assim, esse vídeo também foi crucial para eu conseguir conquistar o pessoal que estava lá. Enfim, preparei e ainda no dia eu orei e falei assim, Senhor, coloca um brilho diferente em mim e que todos os gerentes que estiverem lá queiram ficar comigo. Essa foi a minha oração. Aí beleza, chegou no dia seguinte, o único que estava de terno, gravata, bem penteado, tentando mostrar uma boa aparência. E aí a moça do RH, ela começou, então, hoje vai ser a dinâmica assim, eles querem ouvir cada um de vocês, tal, quem que pode começar? Aí eu levantei a mão e eu começo. Aí eu levantei, o único que ficou de pé, o restante todos falaram sentados. E eu falei, olha, primeiramente parabenizar todos que chegaram até essa fase, parabéns a todos e tal, e isso, e comecei a falar. Porque a instituição isso, porque a história dela é isso, eu me identifico com isso, porque eu quero isso, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Contei experiências que eu tive em outros trabalhos, situações que eu consegui reverter, inovações que eu trouxe também para outras empresas, e tudo isso foi um grande briefing daquilo que eu queria mostrar, né, como o profissional que eu seria para quem me contratasse ali. Resumindo a história, tá? Acabou a reunião, tal. O gerente chegou na agência e falou assim para minha mãe, tia, eu nem precisei ajudar. Ele foi tão bom que eu tive que brigar com os outros gerentes porque todo mundo queria ficar com ele. E aí eu tinha feito aquela oração, né? Falei, Senhor, que todos os gerentes que estiverem lá queiram ficar comigo. E algo que é muito importante é que eu não me sentia capaz, tá? Eu vendo o resto do pessoal, era gente que já tinha trabalhado na Yamaha, era gente que tinha trabalhado na Mercedes, e currículo isso, e faculdade e tal. Eu não me sentia capaz. Eu tinha um bloqueio também, que não é uma desculpa, mas... Inferioridade. Exatamente. De origem, de toda a situação difícil que foi. Assim, quando eu falo difícil, tá, galera? Nunca passei fome, sempre tive de tudo. Meus pais nunca deixaram faltar nada, tá? Nunca deixaram faltar nada. Minha mãe e meu pai sempre fizeram de tudo por mim e por meus irmãos. Mas crescemos sim num lugar simples, num lugar humilde.
e oportunidades para ter uma vida fácil, né? Mas com a educação e esforço dos pais, estamos aqui hoje, com a graça de Deus. E aí, ele falou que todos queriam ficar comigo e tal, e comecei. E uma coisa que é super importante também é o poder da palavra. Aquilo que você fala acontece. Eu falei para minha esposa esse ano, eu falei assim, ó, eu cheguei num nível agora que eu quero participar do meu primeiro podcast, eu vou participar como convidado esse ano. Que eu tenho o meu, vou fazer a propaganda aqui, tá? O Pod Money, que o Thiago participou, e foi um dos melhores episódios, inclusive. Obrigado. E eu falei, ainda esse ano eu vou participar como convidado no podcast. Hoje, né, estamos aqui na Nauheim Educação Financeira. Uma honra estar aqui com vocês. E eu falei, ó, em menos de 1 ano e meio eu vou virar gerente. Eu falei pra minha esposa isso. Eu vou virar gerente em menos de 1 ano e meio. E sempre repetia isso. Mas não é só falar, né, William? Exatamente. Não é só falar. Para você chegar à gerência e tudo, né? Você começou, passou lá, parabéns, eu acompanhei toda essa trajetória também. Mas para gerência e tudo, e até o último cargo que você teve, né? Não foi fácil, não é só tipo, chegar ali, bater as metas e tudo mais. Teve todo um esforço ali e certificações, né? Que o banco precisa tirar. Né? Quais certificações, até você chegar à gerência ou depois outras fases, você precisou ter? Ó, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a certificação, que era na época CPA 10, era a mais básica que tinha. Mesmo assim, poucas pessoas tinham, tá? Tinha gente que tinha 10 anos e não tinha essa certificação. Em menos de 3 meses, quando eu entrei, eu já tirei essa certificação. Outro ponto que é importante, né, que não é fácil, que falar, ok, você pode falar e tem que falar, profetizar, mas também tem que agir. Exatamente, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Eu entrei como escriturário, eu ficava com aquele colete do Posso Ajudar. Mas eu fiquei somente 2 semanas lá fora. Por quê? O que eu fiz de diferente? Primeiro, eu ouvi conselhos de pessoas que já trabalhavam no mercado mais tempo que eu. Eu vi um conselho de um gerente que era de outra instituição, que ele falou assim pra mim, cara, entra lá, faz o seu melhor, obedeça a todos os seus gerentes e faça o que ninguém faz. Segundo conselho, tinha uma moça que estava lá, que ela estava saindo, ela falou assim, William, se joga na área comercial porque é onde você vai crescer. Faça diferente. Então, com 2 semanas, o que eu fazia? Sem ninguém pedir, tá? Eu não tinha metas para bater, até porque um escriturário não podia ter metas, né? Entre aspas. Enfim. Mas eu chegava nos gerentes, pegava a proposta na época de cartão de crédito, e lá no Posso Ajudar com as pessoas, além de ajudar, eu já perguntava, já chegou o seu cartão e tal? Não chegou. Eu falei, não, vou mandar um cartão para você, não tem anuidade durante 1 ano, você vai ter esses benefícios tal, assina aqui para mim tal. Você prefere o Visa ou Master? Eu já nem dava nem a opção da pessoa falar sim ou não. E isso eu ia e pegava essas propostas e levava para os gerentes. Então isso já foi um diferencial. Outra coisa que eu fazia também, na época com a minha gerente comercial, que ela que tomava conta, né, do pessoal que estava abaixo dela. Quando eu ia atender alguém no caixa e eu via que tinha um saldo alto, eu pegava essa pessoa e levava para a mesa da gerente comercial para que ela falasse sobre investimentos, porque estava um saldo altíssimo parado. Eu falei, isso daqui precisa ser aplicado, não tem como deixar esse saldo parado. Então eu falava assim, ó, a minha gerente comercial, ela tá com um projeto de investimento, tô vendo que você tá com esse valor aqui parado, 5 minutos, ela tá exclusiva ali para te atender. Então pegava esse cliente e colocava na mesa dela. E aí com isso, o que eu fazia também? Tinha algumas funções que dava pra... Pessoal, para quem tá começando com banco ou trabalhar, isso é uma... Presta atenção nessa dica, né? Hein? Essa dica é importante. Dica de ouro, hein? Forte. Dica de ouro. De como você começar ali no banco... Sendo diferente. E ser o diferencial, né, das pessoas que trabalham lá. Então, eu via o saldo, levava para o gerente comercial, e sem ela pedir, ela não pedia nada. Outra coisa que eu fazia também, tinha funções que dava para fazer até no próprio caixa eletrônico, mas eu ficava do lado das pessoas que ficavam na mesa ali de atendimento comercial e falava, eu quero estar nessa mesa, não quero ficar lá fora. Tudo bem, eu não tinha nenhum ego e vaidade de ficar lá fora, mas eu queria ambição. Crescer, né? Então, é ambição, era boa ambição. É processo. Exatamente. Então o que eu fazia? Eu pegava o cliente lá fora às vezes, colocava lá na mesa, já tinha login, acesso, já tinha aprendido a fazer algumas coisas e fazia lá. O pessoal só olhando. Aí eu falei, como... Aí eu via que tinha um gerente lá, na verdade era um assistente que estava abrindo conta. Como que faz para abrir conta? Aprendi, trouxe um cliente que queria abrir conta, levei lá para mesa, sem ninguém falar nada. Fiquei 2 semanas lá fora e depois me colocaram já lá dentro para atender, sendo escriturário. É o primeiro escriturário que já trabalhava na parte comercial.
E aí nisso eu fui aprendendo um pouco mais sobre todas as linhas de crédito, financiamento, empréstimos, E tirando as certificações. e tirando as certificações. Você tirou Consignado, qual? eu tirei a CPA 10, depois eu tirei a CPA 20, depois eu tirei a CEA, que é especialista de investimentos. Então, para valer um corte aqui, ó, para quem quer entrar na área financeira, né, bancária, né, quais as certificações, assim, lógico, a de entrada, você pode falar de entrada e as outras que vão ajudar a crescer no banco. Teve uma mudança, tá? Antigamente era CPA 10, CPA 20 e a CEA, mas teve uma mudança agora que eu só me fugiu o nome, mas é uma mudança que já engloba as duas, que é a 10 e a 20, e tem a CEA também, que é para você já ser um especialista de investimentos. Então eu tirei essas certificações, mas assim, só a técnica não conta, só as certificações. Você precisa ser um profissional diferenciado. Então o que eu busquei fazer? Trazer para mim responsabilidades. Eu deixava que os clientes fossem dependentes de mim, para que eles sempre me procurassem quando fossem na agência. Então, o que eu fiz? Eu pedi para ser focal, na época de empréstimo consignado. Então, assim, lá na região que eu trabalhava, todos me procuravam, fazia portabilidade. Eu fazia coisa que ninguém fazia, Thiago, Ricardo. Eu peguei um cliente de Atibaia, que trabalhava lá no Tribunal de Atibaia, para fazer a portabilidade do consignado dele. E aí eu peguei recomendações com ele e eu fui com o meu carro, com o Sandero que eu tinha financiado, sabor BMW, fui lá para Atibaia e fiz ali várias portabilidades, porque o governo ele tinha liberado em relação ao funcionário público de poder ter o crédito em qualquer banco, né, não só na instituição que seria estatal. E aí eu fiz assim um grande movimento. Então assim, eu fui também um dos primeiros focais que foi para outra cidade para trazer crédito. Então tem um recorde hoje, não sei se já quebraram ou não, eu acredito que não, da regional, que num dia só eu fiz 500 mil de crédito consignado, somando portabilidades e créditos novos que eu já estava pleiteando. Então eu ia fazer evento, na subprefeitura fazia evento. Tipo, coisas que não era nem não era do meu escopo. Do escopo, mas você fazia além, né? Hoje o que a gente vê, né? O Ricardo pode até falar, a gente vai abrir aqui um parênteses, William, né? O que é difícil, né, Ricardo? A gente tem a dificuldade de contratar pessoas e ver isso nos nossos clientes. Das pessoas, às vezes, tipo, você pode comentar daquele caso, né, do que a gente chamou uma pessoa para um cliente nosso, tipo, você pode passar esse cafezinho pro William? Não vou fazer porque é acúmulo de função. Fala um pouquinho disso, Ricardo, porque igual, você viu que o William fazia muito além do que ele precisava. Não fizeram isso, é sério? Onde se tem pessoas que trabalham no regime CLT, né? As pessoas, além de não vir com a proatividade de fábrica, ainda tem uma limitação em relação a pequenas atividades que excedem aquilo que está teoricamente na função dela, né? Então, isso é muito comum hoje em dia, essa limitação não é técnica, né? É limitação de proatividade mesmo. A pessoa não quer se ceder porque ela não acha que o salário dela é justo para aquilo. Não quer fazer o a mais. Mas não tem a questão de a empresa não promove ninguém. Nenhuma empresa promove nenhum colaborador. O colaborador que se promove. Isso vai ser percebido. Isso vai ser percebido um ano depois. É só depois que você tá no volante do caminhão que o cara vai. Um ano depois você vai dizer, olha, tá bom, agora você vai ter o aumento de salário por isso. Mas ninguém vê assim, ó, fulano, tô com a vaga aqui, então você vai ser promovido amanhã. E a partir de amanhã você vai fazer isso. Você primeiro é testado arduamente, né? Até você ter o perfil daquela vaga. Olha, realmente ele merece. Então, a partir de hoje vai ter o salário mas X. Tudo isso é o processo, né? Você acha que faz parte do processo. Esse a mais seu faz parte do processo. É um ganho. E eu aprendi isso onde? Na Deloitte. A Deloitte falou, cara, a Deloitte nunca promoveu um funcionário. Deloitte sempre, ela afirmou, aqui nunca promovemos ninguém. As pessoas são promovidas, né? As pessoas se promovem. Exatamente. Na verdade, né? Então não tem essa de você chegar aqui, tem uma vaga, surgiu uma vaga que está acima de mim. Então, ou aquele profissional vem de fora, ou ele busca alguém para aquela posição, mas só que é alguém que já tem conhecimento, experiência e preparo. E no âmbito corporativo tem muito isso, assim, você faz sua carreira, você se promove, né? Então, pra gente resumir, para chegar ao final,
comigo foi muito assim. Então, assim, com todas essas atividades que eu fazia extras, de ir para outras cidades, de fazer eventos, eu fiz um evento na subprefeitura. Então, Sim. assim, que eu não tinha, Conhecimento nenhum. não estava no meu escopo para fazer um evento lá e falar de finanças e falar de crédito, eu fiz. Então, assim, tudo isso corroborou para que eu fosse, tivesse uma ascensão na carreira, né? Então, com menos de um ano e meio já estava como gerente pessoa física. Depois disso, eu fui para gerente pessoa jurídica, então eu cuidava e lidava só com empresários, tanto na esfera do varejo, quanto também do alta renda. Então ali me trouxe também muita maturidade de trabalhar com varejo, de trabalhar com alta renda. Depois eu fui para uma outra instituição, que eu trabalhei também com alta renda, só que ali eu já estava naquela fase, porque eu acredito assim, tem uma fase da sua vida que é ok, o CLT faz muito sentido para você, você tem que crescer e pode ter uma boa carreira, só que para quem tem também uma chama de empreender, chega uma hora que parece que aquilo não é o suficiente. Sim. E aí comigo foi assim, eu já não estava me sentindo tão confortável, eu já não estava conseguindo ser eu, e aí foi onde eu fiz essa ponte para começar a empreender hoje. Então tudo isso mudou a partir do momento que eu entendi o que é essa chama para o empreendedorismo. Foi a migração que eu fiz. Mas, para a gente encerrar, foi muito uma construção lá de trás, Com de estudo, vivências, estágio. estudo, costumes, fazendo além daquilo que me pediam, tratando da melhor forma o meu cliente, prestando a melhor assessoria, sendo o mais consultivo possível e tendo a melhor dinâmica possível. E sendo humilde de aprender com as pessoas que me deram a oportunidade, de ouvir de quem está mais tempo no negócio para que eu pudesse fazer diferente e ir além. E agora a gente vai chegar no final, William. Então, eu quero que você fale para todo mundo que está ouvindo, para a gente aqui, empreender não é fácil. Né? Agora você vai contar essa parte aí que você tá empreendendo. Que você largou uma vida, uma estabilidade no banco, né? Num banco... de varejo de primeira linha, Um dos maiores da América Latina. Da América Latina. Uma vida boa, um salário bom, benefícios bons, uma PLR boa, convênio, etc, etc, etc. Para uma vida de empreendedorismo, né, de insegurança. Sim. É uma vida que não é certeza daquilo, mas se a gente tem um objetivo, a gente consegue. É igual você falou, né? Eu acredito muito, eu sempre falo isso com o Ricardo, né? Da gente pensar, mentalizar e trazer essas energias essa energia boa para a gente galgar e conseguir o nosso objetivo. Até 2 anos atrás era só eu, hoje a gente somos em 5 pessoas, né? E já estamos visando outros trabalhos, tal, e etc. Então eu acredito muito nisso, mas é uma vida incerta. A gente faz a certeza, né? Então, como que foi largar uma estabilidade financeira num banco para, não, agora eu vou empreender, até mesmo com a sua esposa. Fala pra gente como que foi essa mudança, né? Essa virada de chave. Vamos lá. Tem um livro que eu li, que ele é baseado em Napoleão Hill, chama As 16 Leis do Sucesso. Um ponto que eles focam muito no livro é em relação ao propósito, daquilo que você quer. Então eu tinha um propósito de uma renda que eu quero atingir. Eu entendi que com um banco, por mais que seja assim, uma excelente renda, já é um salário muito acima hoje da porcentagem do brasileiro em si. Eu falei, eu não vou conseguir atingir essa renda trabalhando ainda para alguém. Ainda que eu cresça, mas até acontecer algo, para ser um diretor, enfim, preciso fazer uma mudança. Quais são os desafios? Primeiro, você é a máquina de fazer dinheiro, então você sabe que tudo depende de você. Muitas vezes, quando você está no início, as pessoas que você mais pensa que vão te apoiar são as que viram as costas, são as que não te dão valor, são as que te olham diferente. Então você tem muito isso que a gente chama do mercado X, que são as pessoas próximas que você toma muito não, que elas não te entregam, não te olham com credibilidade por você estar iniciando um novo negócio, ainda que você tenha uma grande experiência, né, com tudo que você construiu, e isso faz parte, e você tem que estar com um psicológico muito forte para receber esses nãos no início. Mas um ponto importante, os sims que você recebe, principalmente para quem trabalha com consultoria ou algo nesse sentido, você tem que aproveitar para pedir recomendações. Por quê? Porque quando você começa a mudar um pouco o seu mercado, as pessoas que não te conhecem, elas te olham diferente. Elas vão te olhar com
como um especialista, elas vão te olhar como alguém que entende do assunto, que tem autoridade. Então, são esses desafios de você conseguir, por mais que você tenha uma carteira, quando você inicia algo, dificilmente com quem você conhece e é próximo, você tem tanta credibilidade. E deveria ser ao contrário. Sim. Mas você tem que ter resiliência, trabalhar com recomendações para que você possa mudar totalmente o seu mercado e expandir. E por que isso é importante? Porque os desafios são inúmeros. Porque antes você sabia que todo dia, todo mês iria cair na sua conta o salário, iria cair ali um benefício, você não está dependente somente daquilo que você faz, da sua produção. E quando você passa a empreender, é totalmente você por O desafio você. é maior, né? De Muito correr maior. atrás, né? Outra coisa, não caia na ilusão de você achar que começar a empreender você vai trabalhar menos. Não existe isso, gente. Pelo contrário, você vai É trabalhar o que eu falei, hoje é muito sábado, mais. 2 horas da tarde, a gente tá Eu vim aqui. direto de uma consultoria pra cá, mas aquilo que nós falamos, tá? É. Você faz isso com prazer. Então a gente tá aqui com prazer. Trabalhamos a semana inteira, acordando cedo, dormindo Batendo tarde. um papo legal. Fui trabalhar hoje de manhã, vim aqui gravar, mas tudo isso com prazer. Mas os desafios são grandes. Você tem que ter resiliência para não desistir e tem que ter um bom psicológico também. O empreendedor hoje ele tem que ter um psicológico porque nada às vezes vai sair como você planeja, como você espera. Então você tem que estar pronto também para os imprevistos. E trabalhar muito mais. Então assim, teve vezes na semana que eu acordei 5 e pouco da manhã, cheguei em casa era meia-noite. Final de semana pessoas passada não eu tava no veem isso, né? interior. Então As pessoas só olham, a gente às vezes posta uma foto ali no Instagram, tudo, acha que tá bom, mas não vê que a gente acordou cedo, chegou preço. tarde, né? Às vezes viajou de São Paulo pro interior, voltou, foi para outro cliente, visitou 2, né? Às vezes igual o Ricardo visita 2 clientes em um dia só, né? Tá correndo, Exatamente, então é difícil, né? E hoje, William, pro pessoal, você tá trabalhando com seguros, né? Exatamente. Hoje eu trabalho, a minha maior parceira hoje é uma empresa multinacional norte-americana. Hoje ela é a maior seguradora do mundo e eu atuo em 4 esferas. Primeira esfera, proteção financeira e familiar. Segunda esfera, sucessão patrimonial, que aí entra desde aquela sucessão um pouco mais básica, que é quando o pai tem um patrimônio, quer passar para o filho, então a gente deixa esse custo menor, e desde algo mais avançado, que é quando o cliente tem holding, quando o cliente ele tem offshore, então a gente também traz uma camada para que o cliente tenha ali também um custo-benefício, uma vez que são 3 camadas, né? Contábil, jurídica e financeira, então eu faço essa parte financeira. A gente faz também sucessão empresarial, então digamos que hoje você e o Ricardo são sócios. Ricardo tem um filho, você tem um filho, só que ambos filhos de vocês não querem tocar esse negócio. Eles querem têm outros sonhos, querem ter outras profissões. Digamos que hoje o Ricardo ele vem a faltar e o filho dele entra na sua empresa com poder de decisão. Ele tem 50% da empresa. Mas, poxa, ele não tem conhecimento nem preparo para isso. Então a gente faz um trabalho de sucessão entre os sócios para que se um venha a faltar, a família, a seguradora pague para a família, a gente faz ali um valuation da empresa e o sócio que ficou vivo paga para a família daquele que faleceu o valor, e ele fica com 100% da empresa e a família fica bem cuidada, bem assessorada. E também o seguro pessoa-chave, que é um exemplo. Digamos que você tem uma pessoa que é chave no seu negócio hoje, Thiago, que se essa pessoa sair, o seu negócio para, o seu negócio quebra, que é o capital intelectual. Então a gente tem também uma proteção baseada nisso, para que o empresário tenha um tempo de se preparar, de ter uma camada ali de emergência, né, para se isso venha acontecer. Então é bem diferente, assim, daquilo que é convencional, né? É um conceito novo no Brasil hoje. Muitas pessoas acham que seguro, tudo, às vezes confunde o que é um investimento, o que é seguro. Qual a principal diferença, né, de um investimento? Tipo, eu vou deixar aplicado R$ 1.000 lá, mas eu não vou ter um seguro. Tipo, aí lá na frente eu vou ter mais do que um seguro. Eu sei que é completamente diferente, Sim. mas explica pra gente qual é essa maior diferença. O seguro e o investimento, eles se complementam, tá? O que você tem que olhar e como que é importante você ter um consultor, um especialista que de fato entenda aquilo que está fazendo. Hoje tem um consenso no mercado financeiro que ele diz o seguinte: até 70% da sua renda ela tem que ser voltada para a manutenção do seu padrão de vida, que são as despesas diárias, alimentação, moradia, transporte, de 5 a 10% para imprevistos, que ali entra convênio médico, seguro de vida, e de 20 a 25% para investimentos, que ali você está montando seu patrimônio, talvez uma previdência, sua reserva financeira. Vamos falar um pouco dos imprevistos. Então, super importante ter um convênio. Por quê? Se tiver alguma internação, vai ser ótimo, porque ali o convênio ele vai custear tudo, medicação, tratamento. Só que o convênio, ele não vai pagar
a sua despesa fixa, não vai pagar o seu condomínio, não vai pagar a escola do seu filho. O convênio ele não vai pagar essas despesas. E aí que entra o seguro de vida como uma ferramenta inteligente. Por quê? Porque você terceiriza esse risco. Porque vamos lá, digamos assim, eu tenho já investimento guardado para isso, mas será que é inteligente você tirar daquilo que você batalhou tanto para construir, sendo que por um valor muito baixo você pode terceirizar esse risco? Porque aí entra naquilo também que o Thiago falou, mas talvez em vez de colocar um valor ali no seguro, eu vou colocar em aplicação, porque aí no final eu vou ter tanto. Tudo Sim. bem. Mas e se acontecer alguma coisa nesse percurso? Então digamos que você está se programando para acumular 300 mil reais. E aí isso vai demorar 10 anos, vamos colocar aí, tá? Olha só a diferença. Nesses 10 anos onde você vai juntando, você acredita que tudo vai ocorrer bem? A gente está falando mais de 10 mil dias. Nesses 10 mil dias, tudo vai ocorrer bem? Você tem certeza disso? Que não vai ter nenhum imprevisto que pode acontecer no meio do caminho? É aí que o seguro ele entra. Porque se nesse tempo acontecer algo, você recebe milhões para manter o seu padrão de vida. Seja num acidente que a gente não está isento de acontecer, que a vida não é um grande arco-íris. Nós pensarmos que não vai acontecer não significa que não vai acontecer. Então, sofrer algum acidente, acabar ficando inválido, ou algum diagnóstico de doença grave, você ter um valor terceirizado de a seguradora te pagar milhões para você manter o seu padrão de vida e não ter que descapitalizar do seu patrimônio, faz muito sentido. Eu paguei no mês passado para um cliente nosso, nós pagamos 3 milhões para ele. Ele tem empresa, dono de empresa, ele estava descendo para a praia de Riviera, o carro capotou 4 vezes, ele acabou quebrando os 4 ossos aqui da coluna. A esposa teve um traumatismo, mas ficou bem, mas ele ficou tetraplégico, só conseguia mexer a cabeça. Com esse valor, ele está deixando aplicado, ele está vendendo com uma renda de 30 mil por mês. Sim. Aliás, ele já tinha um valor aplicado de 1 milhão, então ele totalizou ali 4 milhões com esses 3 milhões que nós aportamos, então ele tem uma ali a 1%, 40 mil no mês. Então assim, é muito mais inteligente. E já tem casos que são ao contrário. Então a pessoa ali, ela criou um patrimônio, ela criou uma estabilidade, mas se acontece um imprevisto, um exemplo, dela ficar inválida, seja por acidente, seja por doença. Eu já vi casos da pessoa ter que se desfazer de todo investimento, de ter que vender casa, ter que vender patrimônio, para poder se tratar, porque aumenta o custo, precisa de uma cuidadora. Ela tinha um investimento, Exatamente. mas nesse meio do percurso aconteceu o imprevisto, porque ela estava pensando nesse investimento na aposentadoria, só que ela ainda estava na fase produtiva da vida dela, tudo pode acontecer. Sim. E aí ela ficou inválida, e aí ela teve que desfazer de imóvel, a gente acompanhou isso de perto, o custo aumentou, precisava de uma cuidadora, a esposa não conseguia cuidar dos filhos e manter a empresa, tiveram que desfazer da empresa, fazer vaquinha online. Então, ou seja, tudo aquilo que ela construiu, ela não blindou, porque ela não tinha uma base sólida. Então, se você blinda, tanto é que o americano hoje, a primeira coisa que ele faz antes de abrir conta no banco, antes de abrir uma empresa, é fazer a gestão de risco. Sim. Ele segura tudo. O brasileiro hoje, ele tem muita cultura de proteger o patrimônio, porque é difícil construir no Brasil. Mas ele não pensa em proteger a máquina de fazer Nesse dinheiro. meio do caminho. Exatamente. Porque se você não proteger a máquina de fazer dinheiro, ela para de imprimir dinheiro. Sim. Então é super importante você ter essa distinção, que os dois se complementam. Você tem que investir, isso faz parte do consenso financeiro, mas também faz parte você blindar tudo aquilo que você construiu através de uma ferramenta avançada, com uma seguradora com mais de 150 anos, que é diferente. Até para encerrar, é importante isso daqui, tá? Para que o seu público entenda. Tem um artigo, que é o artigo 768 e 769, que ele diz o seguinte, o exemplo, eu tenho um seguro ali no banco XPTO. Se você tem algum agravo de saúde e não comunica o banco ele não é obrigado a pagar para você. Por isso hoje tem muitos processos, tá, contra bancos. Outra coisa que é importante, se você comunica, corre o risco do banco chegar até você e falar assim, bom, então não vou querer mais comprar esse risco, não quero mais você como meu cliente. Então, quando você tem uma empresa sólida, como a minha parceira, é diferente, porque a gente compra o risco antes e é unilateral. Só o cliente pode cancelar. Então, tudo isso agrega valor, né? E até para planejamento sucessório também. E aqui, de fato, eu encerro a fala, que é importante também. Então, hoje, o custo de TCMD é altíssimo. Ainda que você faça uma holding, é super importante. Ajuda a organizar, é ótimo holding, é excelente. Só que não tem como fugir do ITCMD. E agora, com a reforma tributária, tem uma tabela que vai de 1 a 8%. Se você tem um patrimônio maior que 750 mil, você já paga 8% de TCMD. Então imagina que você tem um patrimônio de 10 milhões, 8%. Quanto que você vai ter que pagar para o governo? Um valor altíssimo. Então quando você faz o planejamento sucessório através de uma ferramenta também de seguro de vida que é voltada para isso, você paga menos. Digamos que você tem que pagar para o governo 2 milhões de reais de TCMD, tá? Em cima do seu patrimônio total. Sua esposa, seus filhos terão que pagar isso.
O que a gente faz? Você paga para a seguradora 800 mil ou 1 milhão num prazo de 10 anos. Então você pode dividir isso, fica um custo muito menor. E aí quando você chegar a faltar, a sua família recebe o valor de 2 milhões, ou seja, muito menos daquilo que você pagou para a seguradora para custear o inventário ou para custear o ITCMD. Então, assim, é muito vantajoso você diluir o custo através do seguro de vida. Eu acho interessante, William, muito bem explicado. Para quem quiser, né, entender mais sobre seguros, né, sobre todo esse planejamento, né, familiar, que é um planejamento familiar, né, um planejamento para a vida, né, para o meu filho, para o seu filho, para todo mundo. Vou deixar o link do William aqui, né, quem quiser tirar dúvidas, bater um papo com ele também, vou deixar o telefone dele aqui. E aí você bate, porque eu acho que é bem especial e também a gente não vai conseguir entrar num tema aqui, mas para famílias que têm... Famílias atípicas. Famílias atípicas, né? Pessoas com filhos, né? Que tem alguma... Autismo, síndrome de Down, tal. Né? Então tem um seguro específico para essas pessoas. Porque pensa, né? Para essas famílias eu acho muito mais difícil. Às vezes é filho único, né? Tem essas famílias atípicas, é filho único. E algum dia, né? Infelizmente, o filho pode ficar só. Né? Sem os pais, sem a mãe, a maior preocupação dos pais. É eles faltarem e não saberem quem vai ser responsável. Ser responsável. Então tem, né, para isso, né, específico para isso, e quem se interessar, né, chama o William, bate um papo com ele, que eu acho que vai ser de bastante ajuda para essas pessoas, né, para essas famílias. Até porque hoje a lei no Brasil, ela, principalmente quando a criança ela tem diagnosticada com espectro autista, ela diz o seguinte, que a família não tem obrigatoriedade de ser responsável por essa criança. Muitas vezes o governo elege um tutelar que não vai dar uma boa qualidade de vida para essa criança. Por quê? Porque ele só quer o patrimônio que vai vir junto com essa criança. Então a gente faz todo um planejamento com o nosso corpo jurídico também para planejar tanto a questão financeira quanto alguém que você queira deixar responsável por seu filho se acontecer algum imprevisto, tanto numa ausência prematura quanto você em vida também. Então, legal. Obrigado, William. Eu que agradeço. O bate-papo foi muito bacana. Excelente. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando. Vamos marcar outros. Vamos marcar o próximo. Eu acho que vale a pena. A gente fica feliz, né? Eu e o Ricardo aí, a gente tá na consultoria há tanto tempo, ver o seu crescimento, né? Ao longo, né, da sua jornada e ter participado, né? Também, né? Dado conselhos e tudo. Eu fico feliz com isso. Vendo o seu crescimento, agora em empreender, né? Eu sei que a gente conversou muito, né? Até o Ricardo, a gente já conversou, lembra, Ricardo? Antes dele empreender, a gente conversou dele até voltar para a consultoria, lembra? Sim, né? sim. Então foi um dos motivos, a gente acompanha isso, de você querer empreender também, eu acho que foi muito desse papo, Sim. né? Da Nauheimer e tal, e etc. Então a gente fica extremamente feliz, de coração mesmo, a gente espera que você cresça muito mais. Amém. Né? E eu tenho certeza disso, né? Dessa sua busca, né? E é isso que a gente quer passar para os jovens e para as pessoas, né? Eu acho que quanto mais vocês buscarem, né, o objetivo na sua carreira, na sua vida, né, ter essa gana de ganhar, né, de fazer o melhor, né, para o seu filho, para sua esposa, para sua família, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir atingir esse objetivo. Só que precisa de tempo, né? Nada é fácil, né? A gente viu o processo. A história do William, né? A mesma história do Ricardo, né? De estudo, de trabalhar com estágio, né? Trabalhar na Deloitte, você também em banco, tal e etc. Então a gente vê, né? Eu tenho junto comigo profissionais que galgaram o seu espaço profissional, né? E não é do dia para a noite. É assim a gente espera, né? Hoje, com esse mundo imediatista, a gente espera que volte no tempo e as pessoas curtam o processo, né? Que tudo faz parte do processo. O que a gente está fazendo aqui faz parte do processo. Né? Então, eu quero que você dê aí um conselho, último conselho para os jovens, para as pessoas que estão escutando a gente. Mais uma vez, a gente agradece aí a sua vinda aqui, que eu acho que foi um papo bem legal. Né? Obrigado, Ricardo, também por mais uma vez estar a gente conosco aqui nessa caminhada da Nauheimer. Né? Então, dá o último conselho aí. Com certeza. E mais uma vez, obrigado aí e todo o sucesso do mundo para você. Obrigado, Thiago. Agradeço mais uma vez o convite, a confiança de trazer um pouco de conteúdo para os jovens e para você que está acompanhando também esse episódio. Primeiro conselho que eu deixo, tá? Tenha um propósito definido daquilo que você quer para sua vida. Alimente esse propósito na sua mente e no seu ser com tudo que você é. Vá dormir com esse propósito, se alimente com esse propósito,
tudo tem esse propósito, porque o seu cérebro ele vai começar a trabalhar em prol disso. E tudo isso vai fazer a diferença para você atingir aquilo que você quer. Não pule etapas, viva o processo, não queira o caminho mais fácil. Esteja disposto a pagar o preço, porque você vai crescer com base, vai crescer com estabilidade. E o último e mais importante é Jesus sendo o centro de tudo. Para mim, funciona muito. Ele é o autor da minha fé, da minha vida, e ele mudou totalmente a minha história hoje. Eu tenho certeza que se você estiver passando por algum momento difícil, depressão, ansiedade, talvez assistindo esse episódio, ou talvez sofrendo até bullying, eu tenho certeza que Jesus ele pode te ajudar e te dar uma nova expectativa de vida. Então, um beijo no seu coração e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, William. A gente que agradece. William, muito obrigado aí pela Obrigado, participação. Valeu, pessoal. Tamo Até a junto, próxima gente. aí. Obrigado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.